Olá, bom dia. Mais uma aula hoje sobre teorias da administração. Como nós já tínhamos falado, né, que eu coloquei lá no cronograma, nós estaremos nessas duas aulas iniciais falando sobre teorias da administração. E hoje, né, nós vamos estar falando de 3 teorias, na aula que vem mais 3 teorias. Por que eu dividi? Porque é uma matéria diferente, uma matéria um pouquinho mais complexa para poder a gente entender com calma e resolver e fazer as atividades que eu coloquei lá no aplicativo. Então, vamos nós. Para a gente iniciar, né, as teorias da administração, a gente vai primeiro entender que todas as teorias elas vão estar baseadas em algumas variáveis. E que variáveis são essas? Algumas baseadas em tarefas, outras em pessoas, outras estrutura, ambiente, tecnologia. Então, nós vamos ver que essas 5 variantes, elas vão estar presentes nas teorias que nós vamos estar apresentando para vocês. Tá bom? Bem, além dessas variantes, nós ainda temos alguns fatores que vão influenciar na teoria da administração. Que fatores? Fatores políticos, sociais, fatores econômicos, o regime militar, ele também vai influenciar, a Igreja Católica. Então, a gente tem alguns fatores, além das variantes, que vão estar influenciando a teoria da administração. E que teorias são essas, né? Nós vamos estar falando das 6 teorias que são as mais importantes. A científica, a teoria clássica, a teoria das relações humanas, a burocrática de sistemas e a contingencial. Então, hoje nós vamos estar falando dessas 3 aqui. Na aula que vem, nós vamos estar falando das outras 3, ok? Muito bem. A primeira teoria, então, de hoje, né, apresentada, vai ser chamada de teoria científica. E ela foi criada, né, pelo Frederick Winslow Taylor, que é mais conhecido como Taylor. E quais são as características dessa teoria? O aumento da produção pela eficiência do nível operacional. Então, foi estimulado o aumento dessa produção através de quê? Os funcionários começaram a ser divididos por setores. Começou a ocorrer uma padronização das atividades. E foi nesta teoria que foi instituída também as especializações. Então, com esses 3 módulos, com esses 3 pontos importantes, houve um aumento da produção pela eficiência do nível operacional. E é importante a gente grifar aqui que existiam nessa teoria aqui 2 variáveis importantes. Daquelas 5 variáveis citadas lá no início, a gente aqui tem as tarefas e ambientes. Então, a teoria científica ela é baseada nas variáveis tarefas e ambientes, ok? Bem, nesta teoria científica aí também houveram algumas pesquisas, onde foram iniciadas algumas pesquisas, como tempo e movimento. Ai, desculpa aí, gente. Eu tive que fechar aqui, encostar aqui a porta. Bem, tempo e movimento, como e quanto tempo levaria cada tarefa executada. Então, a gente começaram a fazer pesquisas com os operários da indústria sobre o tempo e movimento. Como e quanto tempo levaria cada tarefa executada, começou a se cronometrar isso. Houve também pesquisas abordando o incentivo salarial e prêmio. E aí, nessa teoria, foi criado o que nós chamamos de homem econômico. Quanto mais ele ganhava, ele mais produzia. Então, isso foi colocado em pauta nesta teoria. Outra pesquisa, como adequação do ambiente físico ao trabalho. E, por último, a supervisão funcional.
Então, a especialização dos supervisores. Então, houve aí, como nós vimos, que foram criadas especializações nessa teoria. Então, nessa teoria houve a supervisão funcional também. Começaram a investir, né, a pesquisar sobre isso. Muito bem. Como tudo, né, tem críticas, né, algumas vantagens, desvantagens, houveram também algumas críticas para esse tipo de teoria. Começou a se achar que era uma teoria mecanicista, quer dizer, houve uma padronização das tarefas. As tarefas eram feitas seguindo um determinado padrão. Houve uma ênfase também na especialização do operário. Então, começou a se investir nisso, na especialização do operário. E aí, quando a gente começa, né, a trabalhar a parte de especialização, o operário, ele deixou de ser aquele operário que fazia de tudo e começou-se a especializar numa determinada área. É o que a gente hoje, quando a gente vai trazer isso para a enfermagem, como para outras profissões, a gente vai ver as especializações, né? E isso tem pontos bons, mas tem pontos ruins. A gente perde aquela visão global de toda assistência de enfermagem e passa a ser especialista em uma determinada área. Bem, uma outra crítica aqui foi a negação das influências do grupo no desempenho individual. Porque aqui não se olhava o indivíduo único, se olhava só o coletivo. Então, trabalhava aqui o coletivo, não o indivíduo. O valor era para o coletivo. E ela também foi criticada por ser uma teoria prescritiva e normativa. Quer dizer, ela impedia a criatividade e iniciativa das pessoas. Então, foram feitas essas críticas aqui a esse tipo de teoria. Agora, quando a gente traz essa teoria para a enfermagem, a gente vai ver a preocupação aqui com o como fazer. Então, começou a se preocupar muito com como fazer uma determinada atividade. E aí, hoje, né, a gente vai observar que existem os POPs, que são aqueles planos operacionais, né, de como fazer isso, como funcionar uma veia, como passar uma sonda vesical. Então, isso daí a gente vai ver que teve como base a teoria científica. No caso da enfermagem, como nós estamos falando, houve aqui as escalas da divisão de trabalho, né? Nós falamos que essa teoria científica, ela era mecanicista, ela era funcionalista, e isso trouxe a ideia da escala de divisão de trabalho que a gente tem hoje. E uma assistência fragmentada, é o que nós falamos anteriormente. A assistência, ela deixou de ser globalizada e passou a ser fragmentada, dividida, especializada. Então, hoje, trazendo para a enfermagem, nós temos a enfermagem do trabalho, enfermagem neonatal, enfermagem cirúrgica, enfermagem clínica. E aí a gente tem várias divisões, isso não só na enfermagem, né? Como em outras profissões também, a gente tem aí então uma fragmentação, ok? Então, teoria científica era esse resumo, né? Que está lá na apostila de vocês, que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho aqui. A segunda teoria de hoje é chamada de teoria clássica. E essa teoria clássica, ela foi criada por Henri Fayol, mais conhecida aqui apenas como Fayol. As características dessa teoria: eficiência da organização, por meio da estrutura organizada e um funcionamento compatível com a estrutura. Então, essa eficiência na organização foi o ponto básico da teoria de Fayol. As pessoas e recursos materiais vão ser os variantes desta teoria. Então, dentro daqueles 5 variantes lá do início da aula, aqui na teoria clássica a gente tem pessoas, né? O foco aqui era pessoas e recursos materiais. Pulei aqui.
toda teoria, né, começou-se a pesquisar algumas coisas. E aí a gente vai ter aqui o início, né, as pessoas que começaram a pesquisar, a estudar, foram chamadas de anatomistas, receberam essa nomenclatura de anatomistas e fisiologistas. Começou-se a pesquisar também a influência das estruturas organizacionais e eclesiásticas, porque essas instituições, elas eram altamente hierarquizadas. E aí a gente vai observar que a hierarquia vai ser o ponto principal aqui dessa teoria. O que nós vamos chamar, o que a gente tem hoje, né, as hierarquias dentro das nossas instituições, se baseiam nessa teoria clássica. Houve aqui também, nessa teoria clássica, a divisão horizontal do trabalho. Quer dizer, o trabalho, ele começou a ser departamentalizado, né? Então, houve um crescimento para os lados, né? Começaram a ter divisões do trabalho. E houve também a divisão vertical do trabalho, que é o que a gente chama de hierarquia. Então, as hierarquias, né? Os chefes, os supervisores, e isso daí, todas essas instituições começaram a ocorrer baseadas nessa teoria de Fayol. Quando a gente fala aqui em críticas dessa teoria, essa teoria clássica, a gente vai dizer que ela é prescritiva e normativa. Por quê? Porque começou a ter regras e normas, mas não para as pessoas, não para o coletivo, como acontecia na teoria científica. Mas agora as regras e normas eram para os administradores. Então, os administradores, eles passaram a ser mais regrados, a seguir as determinadas normas que eram feitas para eles. A estrutura formal da organização, quer dizer, não admitia nenhuma organização informal, formada pelas pessoas e pelas suas relações. Só existia a estrutura formal da organização. Então, não se admitia nenhum outro tipo de organização que não fosse aquela instituída pelos supervisores ou pelos administradores. Quando a gente traz essa teoria para a enfermagem, a gente vai ver que essa estrutura ela é rigidamente hierarquizada. Os organogramas que a gente conhece hoje, de subordinação integral, estão baseados nessa teoria clássica. E a preocupação com a quantidade, né? A preocupação aqui não era com a qualidade do trabalho, mas era a quantidade do trabalho. E aí a gente observa isso daqui como sendo ruim, né? Quando a gente, para a área de saúde, para a enfermagem, aonde às vezes a gente vê alguns cursos, faculdades, formando vários profissionais, vários, né? Só que a qualidade desses profissionais nem sempre são importantes. É importante aqui, né, nessa teoria clássica, foi importante nessa teoria clássica, essa quantidade de pessoas, né, não a qualidade das pessoas. E isso daí é muito ruim, principalmente para a área de saúde. Essa formação excessiva de pessoas, mas com uma qualidade que não é uma qualidade eficiente. Muito bem. A última teoria de hoje é a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, né, ela teve como variável aqui pessoas, né? As pessoas estavam já revoltadas com todas aquelas duas teorias que já estavam surgindo. E aí a gente teve aqui como característica o aspecto psicológico. Quer dizer, o homem no trabalho, né? E o aspecto sociológico, o homem no grupo. Quando a gente fala aqui na teoria das relações humanas, é porque o povo ele se voltou para cuidar dele, para cuidar da parte psicológica do homem, a parte sociológica, aquelas regras, aquela hierarquia, né? Aquela teoria normativa que estava oprimindo as pessoas, ela começou a ter uma outra visão. Então, quando a gente fala da teoria das relações humanas, foi uma outra visão do homem, o homem no trabalho, o homem no grupo. Então, essa teoria ela foi voltada para o ser humano, para o homem do momento. E aí a gente vai observar aqui que
lá nos Estados Unidos, né, houve então uma necessidade de humanização na administração do pessoal. É aquilo que a gente estava falando. Aquelas teorias normativas, elas passaram a ter uma outra visão, uma humanização da administração. E aí foi quando apareceu, né, o desenvolvimento, começou a ocorrer o desenvolvimento das ciências humanas, como sociologia, psicologia. Elas surgiram a partir dessa teoria de relações humanas, quando o homem começou a ser visto, né, como antes, nas outras duas teorias administrativas, a gente não vê essa visão aí individual do homem, mais humanizada. Seguindo aqui, ainda falando, né, de características, a gente vai observar que houve uma pesquisa, né, uma experiência por Elton Mayo, né, os fatores psicológicos, eles começaram a ser mais importantes do que os fisiológicos. Então ele fez essa experiência aonde o relacionamento com o chefe, ele seria mais importante do que a ventilação do ambiente, do que a iluminação do ambiente. Isso que ele queria dizer, que os fatores psicológicos são muito mais importantes do que os fisiológicos. Então a gente começa a ver aqui a parte humanizada da história, né? A teoria, ela passa a ser vista agora de uma outra forma. Uma outra característica aqui foi a valorização da organização informal. Lembra que nós falamos na teoria anterior, onde não se admitia nenhuma organização informal, tinha que todas seguir uma ordem, né, uma regra. Aqui nas relações humanas já começou a se valorizar essa organização informal. Observamos também a abordagem da motivação humana, das dinâmicas de grupo, da liderança, da comunicação. Então hoje, né, quando a gente ouve, né, uma dinâmica de grupo, ou quando a gente participa, né, de uma forma indireta de uma dinâmica, de uma liderança, a gente observa aí os tipos de liderança hoje, que a gente vai ter vários tipos baseados em algumas teorias dessas. A gente começa a lembrar, então, que a base disso tudo foi nessa teoria de relações humanas. Então, a gente vai observando que a administração, quando a gente pega essa matéria, né, administração, a gente, ai meu Deus, tudo a gente tem que entender os tipos de liderança que a gente vai encontrar, os tipos de organizações que a gente vai encontrar, e lembrando que cada um tipo é baseado em uma teoria. Então, a gente, nessa teoria de relações humanas, a gente começou a ter críticas também, como a gente teve nas outras. E uma das críticas foi que essa forma aqui, ó, começou a ser uma forma paternalista de administração. É aquela administração mais maleável, né? Que começou a ter aquela atenção maior para o indivíduo, deixou de ser aquela coisa, né, mais rígida, né? Mais, vamos dizer assim, um regime mais fechado, para ser uma coisa mais aberta. Vamos conversar, vamos tentar chegar num denominador comum. Então, uma das críticas feitas a essa teoria foi isso, foi essa forma, né, paternal da administração, né, de abraçar todos, de ter aquela atenção maior para o indivíduo. E quando a gente traz isso, né, para a enfermagem, a gente vai encontrar o quê? Uma liderança e uma liderança mais maleável, né, uma liderança que vai passar a ouvir o funcionário, que vai passar a ouvir o seu subordinado. Uma comunicação, a gente vai encontrar aqui uma comunicação melhor, mais aberta, mais dinâmica. E dentro ainda disso tudo, nós encontramos a motivação pessoal. Então, o indivíduo, ele passou a ter uma motivação pelo trabalho. A parte psicológica dele começou a ser melhor trabalhada. Então, a gente, dentro dessas três teorias que nós vimos hoje, é importante, né, a gente conhecer um pouquinho de cada uma, fazer aquela atividade que eu mandei para vocês. Então, eu quero que vocês façam, que vocês tentem entender qual o objetivo de cada teoria e lembrar
que na nossa vida, né, de trabalho, na nossa vida funcional, a gente esbarra com vários tipos de teorias, né? A gente vai ver isso na prática, quando a gente tem um líder, né? Algum líder que é um líder que conversa mais com o funcionário, que trabalha mais com aquela parte humanizada, outros que já são mais rígidos, que já têm uma ideia que ele não aceita a outra. Então, tudo isso são tipos de liderança que a gente encontra nas teorias de relações humanas. Muito bem. Na aula que vem, a gente vai estar falando dos outros 3 tipos de teorias da administração, que é a burocrática, de sistemas e a contingencial. Eu pretendo, no final das 6, a gente fazer uma avaliação só sobre teoria da administração, até para poder a gente não misturar muito a nossa matéria com o restante da matéria. Então, a gente fecha essa parte de teoria da administração com uma atividade e aí a gente parte para os demais itens do nosso conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus, façam atividade, não deixem de fazer atividade, porque ela ajuda a fixar melhor a matéria, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.